Olá, sinal verde para as emoções do mundo da velocidade. Olá, sinal verde para o mundo da velocidade. O seu programa Ocnicom com muito conteúdo, comentários e curiosidades sobre o mundo do esporte a motor. Eu, Alexandre Nunes, juntamente com toda a equipe Ocnicom, levaremos até você muita informação sobre as principais categorias no Brasil e no mundo. E a nossa tripulação hoje completa, depois de um tempo aí sabático. Gilmar Vidal, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Alexandre. Boa noite aí, produção. Boa noite, os amigos, amantes da velocidade. Final de semana feliz para os brasileiros, hein? Muito feliz para os brasileiros. Isso a gente vai conferir já no nosso warm-up. Lembrando que o seu programa Ocnicom tem um oferecimento de Iner Energia. Energia limpa, sustentável para você, para os seus negócios, para a sua vida. Fique atento ao que a Iner Energia diz para você. Sabia que você pode ter até 20% de desconto na energia produzida pela Iner todos os meses? Legal, né? Sem qualquer investimento, sem contrato de fidelidade e sem instalação de placas ou obras. Como? Tudo muito simples e com liberdade para você desfazer o contrato na hora que quiser. Pois é, a Iner oferece a você essa possibilidade. Você junta economia com sustentabilidade, porque a Iner produz energia solar de forma eficiente e renovável. Basicamente funciona assim. Sua empresa assina o termo de parceria com a Iner. Em fazendas solares, a Iner gera e injeta na rede da sua concessionária local, que distribui até a sua empresa. Depois de aderir, você passará a receber 2 contas por mês. Uma com os valores da energia produzida pela Iner, com até 20% de desconto. A outra da sua concessionária local, para pagamento da iluminação pública e valores residuais. Viu como é tudo muito simples? Acesse nosso site e peça a visita de um representante. Quanto antes você fizer isso, mais rápido começa a economizar. Iner Energia, economia, flexibilidade e nada de burocracia. Se são só vantagens, por que não? E o seu programa Ocnicom também conta com o apoio de KS Home, móveis com elegância, para você decorar, para você arrumar a sua casa com muito gosto. Aquele cantinho gostoso, com muito conforto, com muito prazer em viver. KS Home, móveis com elegância. E o seu programa Ocnicom também conta com o apoio de Motorzão. Motorzão, sua melhor oficina de autos no litoral de São Paulo, em Santos. Para você que está aqui no litoral de São Paulo, na Baixada Santista, ou vem com frequência aqui para o litoral de São Paulo, sentiu alguma dificuldade com o seu carro, leve lá no nosso irmão Elinho, que juntamente com toda a equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração, deixarão o seu carro sempre muito bem regulado, para que você possa viver a vida como você merece. E como aqui já lembrou Gilmar Vidal, final de semana muito feliz para nós brasileiros, e isso a gente vai bater aquele papo e conferir agora no nosso warm-up. Warm-up aqui já destacando, anunciado aí na semana passada, de 22 a 25 de janeiro de 2026, teremos então as 1000 milhas. Grande Prêmio São Paulo 1000 milhas Chevrolet Absoluta. E Faustini mais uma vez aí presenteando os amantes da velocidade com as 1000 milhas em Interlagos. Então já anote aí na sua agenda de 22 a 25 de janeiro. Grande Prêmio São Paulo 1000 milhas Chevrolet Absoluta. É imperdível acompanhar Gilmar Vidal. Interlagos se transforma com as 1000 milhas. Fantástica. Corrida histórica, né? Eu tive o privilégio de assistir muitas. Vitória do Christian Fittipaldi, junto com o Wilson Fittipaldi. Depois assistia do Nelson Piquet, com o Nelsinho Piquet. E várias outras oportunidades, assim, fantásticas. Uma corrida que dura em torno de 12 horas. 12 horas. Antes ela começava à noite e terminava, né? Não sei ainda. Não, continua, largada meia-noite. Largada meia-noite. É muito legal, acaba meio-dia.
O período noturno é maravilhoso, vale a pena conferir. E decisivo, hein? Que ali separa os homens dos meninos. Sem dúvida, sem dúvida. Então aí já está anotado na sua agenda, 22 a 25 de janeiro de 2026, Grande Prêmio São Paulo, 1000 milhas Chevrolet Absoluta. Eu queria aproveitar aqui e mostrar que Ney Faustini se rejuvenesceu, Gilmar Vidal. Mandou fazer um capacete novo, belíssimo, pintado ali pela equipe do Alan Mosca, ali no estúdio Cid Mosca, realmente um capacete belíssimo, retratando aí essa rejuvenescida na carreira e na pilotagem de Ney Faustini. E olha, parece que o capacete estreou com o pé direito, porque nós tivemos nesse final de semana Endurance, Campeonato Gaúcho de Endurance lá em Tarumã, com vitória na P1 de Ginda Croucher, com seu carro belíssimo, com seu Sigma P1. Tivemos, sim, na P2, vitória de Sérgio e Guilherme Ribas, mas no segundo colocado foi Ney Faustini com Igor Tax. Então mostra que o ABS, né, o ABS 01 Chevrolet Absoluta, realmente está acelerando muito forte e se preparando. A gente sabe que no último final de semana temos aí Road to 1000 milhas no Velocitar, mas isso fica para o Final Lap do próximo programa, mas já são corridas preparatórias, Gilmar Vidal, para as 1000 milhas. Né? Para as 1000 milhas. Um aquecimento onde eles vão acertando aqueles pequenos detalhes, porque corrida de endurance, o veículo, a máquina tem que estar muito bem azeitada, muito bem afiada, porque é uma prova de muita resistência. Uma prova de muita resistência. E eu queria aproveitar aqui, vamos fazer um parênteses, para falar que a gente fala assim tanto da inclusão, né, no automobilismo, e o automobilismo tem sim, cada vez mais aberto portas para diversos pilotos com as suas complexidades. E aqui, um papo rápido que tivemos com Matheus Santos. Matheus é um piloto cadeirante que já competiu na MG Cup e tem esse desejo de retornar. E a gente teve a oportunidade, na última etapa da MG Cup em Interlagos, bater um papo rápido com o Matheus na P1, na pole position, e mostrando o desejo de Matheus voltar a pilotar. Por que não dizer, ainda no finalzinho da temporada 2025, mas vislumbrando temporada completa para 2026. Então fique com o papo que batemos aí com Matheus Santos. Seu programa Alquinicom aqui com o Matheus Santos, P1, pole position. Matheus, logo logo nós vamos ver isso aqui de novo, hein? Vamos ver isso aí de novo, a gente está lutando aí para a temporada 2026 e também esse finalzinho aí de temporada de 2025 para conseguir fazer o carro adaptado aí e voltar para a categoria da melhor forma possível, buscando patrocinadores, né? Quem tiver interesse aí no projeto, de ter um projeto de inclusão social vinculado a vocês, entre em contato comigo aí, o meu Instagram é omateus.s15. E aí vamos fazer parte aí dessa história que é muito bonita de acessibilidade e inclusão dentro do automobilismo aqui com a MG Cup Brasil. É porque a tua paixão é a estrela de 3 pontas, né? Minha paixão é estar aqui, eu falo que aqui é minha casa. O pessoal fala assim, mas tem outras categorias, tem outros lugares, mas para você conseguir entrar. Mas, cara, isso aqui é minha casa, o pessoal da MG Cup me acolheu tão bem. Foi a primeira categoria que, de fato, quis adaptar um carro para mim. Então, assim, eu fico muito feliz aqui. Quando o Betão me fez o convite para fazer parte aqui dessa etapa, eu já de bate-pronto aceitei. E eu estou muito feliz aqui de estar de volta nesse grid, que é muito bonito, né, das novas A45. E rever todo o pessoal aí do ano passado que correu comigo ano passado, rever eles novamente, eu estou muito feliz. É isso aí, Matheus, vamos te acompanhar e que vem a temporada 2026, sucesso e muitas realizações, porque você merece, Matheus. Valeu, obrigado aí a todo o pessoal aí que acompanha, me manda mensagem no Instagram, eu fico muito feliz e obrigado de verdade ao pessoal aí. É isso aí, Matheus. Obrigado, irmão. Esse papo bacana com o Matheus Santos. Agora nós vamos sair de Interlagos, vamos lá para a Suécia. Tivemos um final de semana com o Campeonato Mundial de Motocross. Motocross que esse final de semana não conheceu outro vencedor que não o francês Romain Febvre. Romain Febvre varreu o final de semana na corrida 1 com Jeffrey Helens na segunda posição e Calvin Vlaanderen na terceira posição. Já na corrida 2, Jeffrey Helens, mais uma vez na segunda posição, mas com Maxime Renault, chegando na terceira colocação na prova 2 na Suécia. Com esses resultados,
tivemos aí a liderança ainda mais alicerçada por Romain Febvre, agora com 794 pontos. Lucas Konen vem na segunda posição com 753 e Glenn Goldhoff vem na terceira posição com 572 pontos. Aí não tem para ninguém, né, Gilmar Vidal? Ele está chegando na etapa, na fase final do campeonato na plenitude. Sem dúvida nenhuma, grande performance, vencer as duas provas, né, em grande estilo. Um detalhe, há muitos anos a Kawasaki nos torna campeã do MX1, né? Então é uma surpresa também ela ganhar o campeonato desse ano. O que é muito interessante é essa troca de domínio da categoria, que era dominado grandemente pela KTM, né? Sem dúvida alguma. E vamos acompanhar o restante da temporada 2025 do Campeonato Mundial de Motocross. Vamos sair da Suécia, mas continuar em duas rodas. Vamos para a Áustria, em Spielberg. E aqui começam as nossas alegrias ao longo do final de semana. Na Moto E, tivemos vitória dupla sim de Matteo Ferrari, com Héctor Garçon na segunda posição na corrida 1, disputada palmo a palmo com Eric Granado até a última volta. Então, de novo, Eric Granado subindo ao pódio. E vamos para a corrida 2. Na corrida 2, tivemos mais uma vez Matteo Ferrari vencendo, só que dessa vez com Mattia Casadei na segunda posição, que não era para ser de Mattia Casadei a segunda posição, tampouco Héctor Garçon chegar na terceira posição, Gilmar Vidal. Na última volta, abrindo a última volta, na curva 1 ali, eu ouvi depois uma entrevista do Eric, que ele disse o seguinte, ali estávamos todos embolados, sim. Então deu muito vácuo, sim. E ele pendurou demais no freio, por mais que a moto seja pesada, ele também reputou muito vento, sim, né? Sim. Levando as motos para o final da reta, e aí deu aquele balanço, a frente foi embora. Escapou. E perdemos o pódio. É verdade, infelizmente, mas o que vale ressaltar o grande desempenho do Eric, que voltando de lesão, ainda não 100% recuperado fisicamente e da confiança, que é o mais importante, fez duas grandes provas, sempre andando no mesmo ritmo, e a primeira prova ele acabou ali a menos de 3 décimos do primeiro colocado, aí tentou, atacou a corrida inteira, tentando, mas o piloto na frente dele sempre defendendo sim. Bem a posição. E na segunda bateria, na segunda prova, ele também fez uma grande corrida e tentou, a todo custo, ganhar a posição. Ele não queria novamente ser o terceiro. Sim. Infelizmente, passou um pouquinho do ponto, perdeu a frente, mas isso não tira o grande mérito dele, de ter voltado de lesão, uma séria lesão, sim. Ter se ausentado algumas provas e já voltar bem competitivo, o que prova que ele vai continuar brigando por vitórias pela liderança da prova. Vai brigar por vitórias e não tem nem tempo para ficar esquentando muita cabeça, porque já no próximo final de semana você vai acompanhar no Final Lap, temos a Hungria com todas as classes passeando, desfilando pelo autódromo húngaro. Vamos agora para a Moto 3, que Moto 3 mais uma vez entregou aquilo que nós estamos acostumados. Disputado até a linha de chegada, a imagem mostra bem isso, vitória de Ângelo Piqueiras da Espanha, com Yamanaka na segunda posição japonesa, na sua melhor colocação no Mundial de MotoGP, com Davi Munhoz da Espanha na terceira posição. E aquela tripinha já natural da Moto 3 em todas as provas, né, Gilmar? Fantástico, uma corrida muito disputada. É aquele ditado, né? Pista boa não tem corrida ruim, né? Não tem apesar de ser um autódromo assim com poucas curvas travadas e mais retas, com frenagens fortes, é um circuito muito interessante que proporciona grandes pegas e a Moto 3 foi fantástica, sem dúvida nenhuma, sempre muito emocionante. Não tenha dúvida, isso foi apenas o aperitivo eu vou dizer uma coisa para você, Gilmar Vidal, pilotagem de gala de Diogo Moreira. É muito seguro, conseguiu ali dosar o pace e mesmo disparando na liderança, ele tem uma capacidade de controlar o pace, de poupar pneus, mesmo com a cara pro vento. Ele aprendeu, né? Isso rápido, espetacular. Né?
vitória de Diogo Moreira na Moto2, com Daniel Olgado na segunda posição e Celestino Vietti na terceira posição. A boa notícia para o campeonato é que o Manuel Gonçalves abandonou a prova com problemas técnicos na sua moto e a diferença, que era de 60 pontos, caiu para 35. E o Aron Canet também, que era o vice-líder do... Ainda é. O vice-líder também não pontuou e com isso, sem dúvida nenhuma, o Diogo entra na briga pelo campeonato. Agora, aqui foi uma prova de gala, foi uma pilotagem espetacular. Fantástico. Eu acompanhei desde o sábado, né, no treino classificatório. Desde sexta-feira ele estava muito bem. Parece que o Diogo está tão bem agora, casado com o time do final de semana todo, que ele já não fica desesperado pela pole. Ele procura fazer um acerto para ter ritmo. Tanto que no treino classificatório, ele não faz uma volta lançada, ele faz várias voltas com tempos excelentes. Então, sinal que ele aprendeu a trabalhar não só para ser rápido para ganhar a pole, mas sim para ter ritmo e poupar o pneu. Então, com isso ele fez um excelente treino classificatório, largando na segunda colocação, teve uma atitude fantástica, já tomou a ponta logo de cara. Foi ultrapassado, mas revidou rapidinho e assumiu a ponta e controlou a corrida. Controlou a corrida porque na hora que precisou, quando o Daniel Olgado tentou se lançar, ele respondia. Aí as 3 últimas voltas foi um passeio espetacular. Toda vez que o Olgado tentava chegar, forçavam, ele respondia ou num setor ou no outro setor e mantinha a distância. Com isso, chegando a 3 voltas do final, o Olgado viu que não ia conseguir, não ia ter jeito, ia correr um risco muito grande de tentar chegar no Diogo e o Diogo foi perfeito. Agora, a pergunta para você, Gilmar Vidal. O passe do menino depois do domingo já valorizou ainda mais. Muito. Na mesa, 2 contratos. Yamaha, Honda. 2 contratos em cima da mesa. A pergunta para você, Gilmar Vidal, e eu já sei qual é a resposta. Eu vou te fazer uma pergunta. A pergunta é, qual dos 2 contratos você assinaria? Só que a tua resposta eu sei qual é. Posso falar antes? Sim. Posso? Pode. O seu contrato é assinado com a Suzuki. O contrato é assinado com a Suzuki. Não é nem Honda, nem Yamaha. O seu contrato é assinado com a Suzuki. Hoje, né? Não, agora, realmente, ele tem 2 propostas excelentes. Financeiramente, a proposta da Honda é melhor. Eu acredito que até tecnicamente ele tem garantias de ir para a equipe oficial no 2º ano de contrato, sim, 2027. 2º e 3º. Hoje a Honda já é uma moto bem melhor que a Yamaha. A Yamaha ainda sofre com problemas de potência, ainda não usa o motor V4. Então, com certeza, ele deve assinar e optar pela Honda, que seria uma condição muito melhor para ele, tecnicamente e até financeiramente, né? Porque 1,5 milhão de euros por ano, por 3 anos, acho que dá para resolver a vida, né? Penso que sim, mas tem aí muita coisa ainda para passar debaixo dessa ponte. Sem Dizem dúvida. que até semana que vem, até o final dessa semana, no Grande Prêmio da Hungria, isso já estaria resolvido. Agora, uma coisa muito importante que isso daí, a gente sempre fala, né? Às vezes o piloto tem um baita talento, ele vence em categorias preliminares, mas ele chega na categoria principal na hora errada, no momento errado, onde não tem pilotos mudando, acabando o contrato. A gente viu isso com o Drogovic. Com o Drogovic na Fórmula 1. E ao contrário do Drogovic, nós vimos o nosso piloto que está na Fórmula 1, que chegou no Gabriel Bortoleto, certo. Chegou no momento certo, vai haver uma mudança de regulamento, numa nova equipe que está vindo muito forte. E isso que está acontecendo com o Diogo Moreira. Por quê? A Dorna, que hoje é a Liberty Media, tem muito interesse em pilotos que não sejam do eixo Espanha-Itália. Então, quando surge um jovem talento, que seja sul-americano, asiático, australiano, americano, a própria Dorna facilita as coisas, ajuda, às vezes até financeiramente, para esse piloto deslanchar na carreira. E
Com certeza a Liberty Media está muito feliz com esse desempenho, com essas propostas para o Diogo, principalmente que no ano que vem a MotoGP está voltando ao Brasil. Nós estamos lá. Então, já pensou isso, o Diogo Moreira, numa equipe oficial da MotoGP, ou mesmo que seja na satélite, sendo campeão da Moto2? Isso para a Liberty Media e para a MotoGP é muito importante. Um sul-americano vencedor, um promissor na categoria, e então ele está chegando no momento certo, ele está pronto com o desempenho, com a estratégia. Realmente nós vamos colher muitos frutos desse piloto, viu? Agora, por falar em tá pronto, MotoGP, tá pronto o título de Marc Marques. Sem dúvida. Uma das pistas que ele não havia vencido ainda, no 10º Grande Prêmio da classe rainha, da MotoGP, Marc Marques varreu o final de semana com muita inteligência, seu Gilmar Vidal. Não arriscou. Muita inteligência, porque na Sprint Race foi uma disputa ali com o irmão, mas ele soube atacar o irmão na hora certa, na hora que ele quis. Falar, agora eu vou para cima e vou passar você às 5 voltas do final. Com Pedro Acosta ali também chegando no bolo, muito importante também o desenvolvimento do espanhol, correndo em casa. Na corrida 2, a gente viu ali a disputa com o Marco Bezzecchi, né, um passa-repassa, mas no momento em que o Marc Marques decidiu falar, agora eu vou e a corrida é minha. Sim. E a gente viu, sim, muita inteligência do Max, que não ficou afobado, esperou, também soube poupar o seu equipamento. A gente fala, né, que o trabalho forte pode até superar o talento. O grande problema positivo é quando o talento também trabalha forte. Sem dúvida. E aí a gente vê isso com o Marc Marques. É, verdade, sem dúvida nenhuma. Ele também está muito bem. Ele, depois do acidente grave, ter se ausentado durante um tempo, ele deve ter repensado muito no jeito dele de atacar o final de semana como um todo, né? Porque ele caía na sexta, ele caía no sábado, ele caía no warm-up. Hoje ele está mais maduro, ele também conta com uma grande superioridade do equipamento dele, então ele sabe que não vale a pena se arriscar tanto, porque ele tem aquele algo a mais na motocicleta que ele pode utilizar na hora certa. Então ele está, sem dúvida, dosando isso. Agora, como você falou, quando há o talento e o trabalho forte, nem cabeça de porco colocado atrás do box adianta. Não adianta. Porque, se vocês não sabem, vazou uma fofoca que a equipe, a torcida do Rossi, que tem uma rivalidade imensa, né, contra o Max, colocaram uma cabeça de porco atrás do box do Max na sexta-feira, para desestabilizar ele, quem sabe agorar, sei lá, mas não adiantou. O Marques não tomou conhecimento, atropelou a cabeça de porco, atropelou tudo e venceu. Fez a feijoada com ela no sábado. Isso aí. Saída aqui da MotoGP, vamos para o interior do Paraná, vamos para Londrina. Tivemos os brutos da Fórmula Truck acelerando forte com vitória de Rafael Fleck, com Túlio Bendo na segunda posição e Douglas Collet na terceira posição. Nosso piloto aqui, muito amigo, Léo Barramacher, foi o 9º colocado. E o piloto santista, Alex Peixeiro, Alex Vieira, na 11ª posição. Vamos sair aqui da Fórmula Truck. Vamos para a TCR South America em Minas Gerais, em Curvelo. Tivemos TCR Brasil e TCR South America. TCR Brasil correndo a primeira etapa da temporada 2025, juntamente com a TCR South America. A grande coincidência nos resultados, e vocês perceberão isso, que os pilotos que venceram a TCR South America também estão na TCR Brasil. Então, os pódios foram exatamente o mesmo. Na corrida 1, vitória de Thiago Pernia, com Nelsinho Piquet na segunda posição e Rafael Reis na terceira posição. Já na corrida 2, tivemos Juan Rossos sendo o grande vencedor, com Leonardo Reis na segunda posição e Fabian Iannatoni na terceira posição, o argentino. A mesma situação se repetiu no TCR South America, porque ambos os pilotos correm nas duas categorias do campeonato de TCR no Brasil e South America. Então, parabéns aos pilotos que deram um espetáculo em Curvelo
no Circuito dos Cristais, em Minas Gerais. Circuito dos Cristais, que também teve nesse final de semana a principal categoria do automobilismo brasileiro, Stock Car Pro Series, com 2 corridas muito emocionantes. Na primeira, vencida por Gaetano de Mauro, com Guilherme Salas na segunda posição e Thiago Camilo na terceira posição. Já na corrida 2, vitória de César Ramos, com Felipe Batista na segunda posição e Felipe Fraga na terceira posição. Corridas espetaculares, os carros cada vez mais prontos para as disputas e Curvelo reservou para nós 2 corridas fantásticas. Então vale a pena a gente acompanhar o desenrolar da temporada 2025 da Stock Car. Vamos sair da Stock Car Pro Series no Brasil e vamos para a principal categoria do turismo argentino, TC2000. Tivemos nesse final de semana em General Roca, vitória de Matias Rossi, com Emiliano Stang na segunda posição e Nicolás Palau na terceira posição. Os Los Hermanos também acelerando muito forte, com carros espetaculares e Toyota lá não deixou para ninguém nesse final de semana. Vamos sair aqui da Argentina e vamos passear até os Estados Unidos em Richmond. Tivemos as 2 principais categorias da NASCAR correndo no Oval de Richmond. Na Truck Series, vitória de Corey High com Ty Majeski na segunda posição e Lenny Riggs na terceira posição. Já na corrida da Cup Series, vitória de Aston Dillon com Alex Bauman na segunda posição e Ryan Blaney na terceira posição. Mas a curiosidade, Gilmar Vidal, na Cup Series ficou por conta de um pit stop desastroso de Bubba Wallace. A roda dianteira esquerda não foi aparafusada até o final, ele sai do seu pit com a roda solta, a roda se solta, mas os deuses do automobilismo estavam amparando ele. Ele vai caminhando para o carro num box adiante de uma equipe, a roda caprichosamente bate no seu para-choque traseiro e fica ali, e aí conta com a inteligência, eu diria, dos mecânicos, que não eram deles. Mas para não atrapalhar o seu possível piloto, né, numa parada de boxe, foram lá e colocaram a roda para ele. E ele continuou na prova, então foi um dado. Então vale aqui o registro. For play. For play, sim, e uma questão muito importante é perceber que a disputa está na pista. Ali, se eu deixo o carro parar, dá uma bandeira amarela, o meu piloto ia entrar para o box, o grid estava ocupado, né? O espaço estava ocupado. Então a inteligência também dos mecânicos, para que pudesse Bubba Wallace voltar à pista e continuar a sua prova, e foi uma corrida emocionante em Richmond. Esse foi apenas o aquecimento para que a gente vá agora para a nossa conversa de paddock. Conversa de paddock que você já acompanhou na semana passada, a matéria especial que fizemos no Cartódromo Internacional de San Marino, que fica ali em Paulínia, do lado de Campinas. E tivemos o prazer de bater um papo com o Nizomar Andrade, com o proprietário, com o CEO, e um cara, Gilmar Vidal, da simplicidade do interior do Piauí, trabalhando como pedreiro, trabalhando como mecânico, viu uma oportunidade que lhe foi oferecida lá em Ribeirão Preto para ser sócio de uma pista de buguinhos da Fapinha, né, de locação, e a partir daí, a paixão pela velocidade fez com que ele construísse um belíssimo cartódromo em Paulínia, com toda a infraestrutura, com fabricante de kart dentro, não é ele o dono da fábrica de kart, mas com fabricante dentro, e uma estrutura espetacular, com um campeonato fantástico. Então fique agora com a conversa de paddock que fizemos com Nizomar Andrade, que eu volto aqui a agradecer a hospitalidade de Nizomar, do Paulo e de toda a equipe do Cartódromo Internacional San Marino, conosco a equipe, comigo, com o Luizinho, que estivemos lá cobrindo e tivemos a felicidade de conhecer Nizomar Andrade, que vocês vão ver agora na conversa de paddock. Conversa de paddock no seu programa Ocnicom, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você, aqui no Cartódromo Internacional de San Marino. E não é na Itália, é em Paulínia, interior do estado de São Paulo, aqui com Nizomar Andrade, que eu diria a vocês, em primeiro lugar, prazer em conhecê-lo e seja muito bem-vindo ao programa Ocnicom, Nizomar. Olá, bom dia. O prazer é meu, Alexandre. Bom dia, Luizinho. Eu vejo em você, Nizomar, eu vejo
a conversa que nós já tivemos, ela traz para mim a personificação do empreendedor brasileiro, de um homem sonhador e que encontrou na velocidade, se não paixão, o seu grande negócio. Porque foi a velocidade que te trouxe até aqui. E é interessante, Nizomar, que o Conversa de Paddock é um papo descontraído, é um papo que eu costumo brincar com os nossos convidados. Nizomar por Nizomar. Conta um pouquinho da sua história. Da onde vem Nizomar? Com certeza não é aqui de Paulínia. Da onde vem Nizomar? Desse Brasilzão. Tá. Bom, vamos lá. Para falarmos do Cartódromo Samarino ou para falar da minha história, nós temos que voltar um pouco a pelo menos 60 anos atrás, que é a minha idade hoje. Bom, a gente morava, nós somos de uma família de 12 irmãos, nascido no sertão do Piauí, todos criados no sertão do Piauí. Quando eu falo sertão, eu estou falando que a gente morava no município de Pedro II, que fica a 230 quilômetros de Teresina, mas eu ainda morava a 60 quilômetros dessa pequena cidade, que é Pedro II. Com 14 anos, meu pai arrumou uma casa e colocou uma renca de filhos. Eu tinha 14 anos. Bom, eu fiz... Meu primeiro dia de aula foi com 14 anos. Eu fiz até o 4º ano primário, porque com 18 anos eu precisava mudar de vida, precisava mudar de situação. E nisso eu vendi uma carga de feijão, comprei a passagem e saí para o mundo. Com 2 mudas de roupa numa sacola, gente, acredite se quiser. Bom, após ficar 11 anos trabalhando em obra no estado de Goiás, no estado de São Paulo, eu também sempre procurei estudar, ir para a escola. Nesse período eu estava já no ano de 94, eu estava terminando o colegial, mas que sem nenhuma perspectiva de cursar uma faculdade, porque eu não tinha recurso para isso. E a gente ainda vivia naquela hiperinflação, onde tudo se tornava muito mais difícil. Mas eu resolvi, eu tinha que mudar de vida. E aí uma coisa que eu comentei com você, que eu acho que é interessante frisar aqui no programa, que todo peão, vamos falar assim, que a pessoa que trabalha em obra, que resolve empreender, você sempre pensa em montar um boteco, porque é o que você conhece. Mas, gente, eu não queria vender pinga para ninguém, eu não queria vender porque eu não gostava disso. E aí eu conheci um senhorzinho, o seu Castelinho, que tinha uma pista de minibug no estacionamento do Ribeirão Shopping, e conversando com ele resolvemos montar uma pista de sociedade, era uma pista itinerante. Então, com essa pista, nós percorremos quase todas as cidades do estado de São Paulo, shopping center, praças. Tive em Minas, tive no Paraná. Bom, enfim, 3 anos depois, a gente não conseguia mais mudar de uma praça para outra, porque estávamos se é que dá para dizer que estávamos quebrados. Sempre fomos. Quando eu resolvi empreender, tudo que eu tinha era um Passat 77. E aí eu vendi esse Passat 77 por 4.000 URVs e vendi mais um terreno por 3.000 URVs. Então foram 7.000 URVs ali no final de 94 que nós montamos a primeira pista de minibug. Então já vem aí já na vida adulta, é o primeiro contato que você tem do que a gente fala do mundo da velocidade. Sim. Aí começa a sua aproximação com as 4 rodas, com os carros mais velozes. Bom, vamos lá. Quando eu comecei a assistir Fórmula 1, estava ali em ascensão o Nelson Piquet, e aí surgiu ali o Ayrton Senna. E, gente, eu era apaixonado, acordava de madrugada para assistir as corridas, né?
no caso do Japão, que era sempre à Sim. madrugada, então não perdia uma e era fascinante esse negócio. Até de tanto ser apaixonado pela Fórmula 1, por tudo, veio o nome San Marino, San tá? Marino. E isso não tem nenhuma relação com a morte do Senna, porque esse nome eu já gostava muito antes da fatalidade que aconteceu com o Senna lá. Tá? O San Marino te traz uma sonoridade positiva, né? Me soa muito bem. E aí, em 97, a sociedade acabou. E aí eu fiquei com metade da pista, sem espaço. E aí foi um momento difícil, pensar o que fazer, mas eu consegui arrumar uma praça, coloquei esses minibugs, e nesse momento me veio a ideia que para melhorar eu precisava inserir uma emoção a mais. Foi aonde eu comprei 5 karts, eram 5 karts bem usados, karts de locação, e acredite se quiser, eu dei 5 cheques predatados, 5 cheques de R$1.000. Bom, e foram esses 5 karts que me trouxeram até aqui hoje. O kart entrou na minha vida, eu comecei com o kart em 97, eu tinha uma pista, eu montei uma pista no clube de campo, né, que é Águas do Vale, fica ali em Rifaina, Sacramento, divisa de São Paulo com Minas. E posteriormente eu fiquei batalhando, arrumando outras praças, consegui montar em Ribeirão Preto uma pista, e aí não deu muito certo em Ribeirão Preto. E eu fiquei batalhando até conseguir montar no estacionamento do Shopping Dom Pedro. Isso já em 2004. Com um contrato de 6 meses. Após isso eu mudei para Leroy. No ano seguinte eu consegui um novo contrato com o Shopping Dom Pedro e eu fiquei por 4 anos operando as duas pistas. Né? E operando as duas pistas, eu fui ali juntando a economia, guardando ali toda a graninha, com o objetivo de adquirir um espaço, para ter um espaço próprio, montar uma sede própria. Mas saindo do shopping, que é um local que já tem um movimento próprio para ir para um lugar mais afastado, eu tinha a convicção de que eu tinha que ser mais atrativo. Sim. E com isso construir uma pista maior que pudesse incorporar o kart próprio. E foi aí que eu consegui essa área. Conseguindo a área, fiquei totalmente sem grana e fui atrás de recursos e consegui um financiamento no BNDES, dando terreno como garantia. Sim. Ou seja, apostando todas as fichas em um único tiro. No último tiro não, com o pé direito pesado, né? Com quinta marcha no carro e aqui no kart com aceleração plena, porque você, movido pela sua paixão, sim, como você mesmo trouxe aqui pra gente, a acordar de madrugada para assistir as corridas, isso estava no teu sangue. Vem a questão dos minibugs, vem a questão do kart indoor, né, do kart ali para locação, e você vem e chega num momento aqui em Paulínia, onde você transforma toda essa tua energia, né, de sonho em realidade. Eu acho que isso é o maior fascínio que a gente pode ter, Nizomar, porque, afinal de contas, empreender tem um pouco de atitude, sim, mas tem um sonho transformado em realidade. E você conseguiu traduzir isso, que nós estamos aqui num campeonato, os karts estão andando, e por isso que Conversa de Paddock sempre procura fazer aonde as coisas acontecem, a sua conversa, porque o mundo da velocidade é um mundo real, e a gente está vivendo a realidade aqui em Paulínia. Agora, você tem o financiamento do BNDES, sim, você consegue montar uma estrutura espetacular. Falando aqui do San Marino agora especificamente, a gente observa aqui que nós temos box, nós temos garagens, nós temos uma indústria de kart aqui dentro, nós temos uma área reservada também ao entretenimento, que as pessoas têm ali, né, o que comer, o que beber, enfim, acompanhar as provas. Conta um pouquinho melhor como que é essa estrutura que você estruturou aqui dentro do San Marino. Gente, quando eu pensei em adquirir uma área, então eu tinha que adquirir uma área
que fosse maior, né, do que aquelas pistas que eu tinha em estacionamento de shopping, para que eu pudesse agregar, para ficar mais atrativo, né? E aí, nesse caso, atender o kart próprio. Os pilotos aqui da região, que o Taquaral estava fechado, então eles não tinham pista, os preparadores estavam órfãos, eles viajavam para outras praças com muita dificuldade. Então, observando esse movimento, eu falei, puta, vou agregar e de repente amparar todo esse pessoal. E como a gente está aqui um pouco afastado da cidade, então a ideia foi construir um restaurante, uma área, né, de alimentação que é muito legal, com uma varanda de apoio bem legal, e construir box garage para atender toda essa demanda. Hoje nós temos 48 box garage que estão todos locados e graças a Deus a gente tem fila de espera. Olha aí que maravilha. 48 box garage, mas os boxes são utilizados aí evidentemente para as provas, que aí não é o que quem está guardando, mas sim quem está usando, né, o kartódromo para competir, como é o caso do Campeonato San Marino, que você tem aqui ao longo de todo o ano, e com regulamentação também da FASP, né, da Federação de Automobilismo de São Paulo. Então nós estamos falando de um kartódromo que é homologado. Sim, homologado. Então como isso também, essa tua preocupação de ter um kartódromo homologado e como isso te abriu perspectiva de trazer mais campeonatos para cá? Bom, o nosso campeonato, organizado por nós, nós começamos a fazer a partir do ano passado. Esse ano é o segundo ano que a gente faz o campeonato homologado com a gestão do Clube San Marino, tá? E ainda no ano passado nós recebemos uma prova da CBA, um brasileiro de kart aqui, tá? E graças a Deus foi um sucesso, foi assim, maravilhoso, né? A repercussão foi muito boa. E o nosso campeonato esse ano cresceu e vem crescendo, prova a prova, o que demonstra aí que, graças a Deus, a gente está no caminho certo. Está no caminho certo e você, ao receber a prova da CBA, um campeonato brasileiro aqui, a gente não pode deixar de falar do Giovanni Guerra. Giovanni Guerra. Que é o presidente da CBA, que também é intimamente ligado ao mundo do kartismo. Afinal de contas, lá em Imperatriz é onde ele tem o seu kartódromo, né, da onde ele, né, tem lá o clube, enfim, e da onde ele emana toda essa energia para o mundo da velocidade. E ele tem uma atenção muito forte pelo kart. A gente tem observado isso e acho que o kartódromo San Marino também faz parte desse contexto, desse novo momento do automobilismo brasileiro. Porque a gente vê com muita fortaleza pilotos nacionais, pilotos brasileiros disputando as principais categorias do mundo da velocidade, isso tanto em 2 quanto em 4 rodas. Né? Se a gente pegar hoje na maior classe, nós temos Gabriel Bortoleto, né, fazendo um trabalho espetacular. Fazendo um trabalho espetacular. Tivemos agora, na semana passada, o piloto Rafa Câmara consagrando-se campeão mundial de Fórmula 3. Né? Então, a gente começa a observar Caio Collet na Indy Next também fazendo seu sucesso, as meninas, né, a Rafa, a Nobel, na F1 Academy, ou seja, a gente vem aí trazendo uma nova safra de pilotos extremamente talentosos e o kartismo é o grande responsável para dar o primeiro passo, né, Elisomar? E você tem isso aqui no San Marino. O Alexandre, e você falou de todos esses nomes que são sucesso, né? O Bortoleto, com aquele 6º lugar semana passada, né, de Sauber, aquilo foi maravilhoso, né? Puta, enche a gente de orgulho. Se Deus quiser, mais um nome forte aí na principal categoria do automobilismo mundial, né? E falando aqui do San Marino, os nossos pilotos da casa, eles vão bem em todos os campeonatos nacionais, né? A pista, o kartódromo San Marino, devido ao seu grau de dificuldade, os pilotos ficam muito bons quando chegam lá fora. O que eu percebo aqui, até pelo traçado, é um traçado técnico, é um traçado que exige, sim, do piloto, né, uma concentração muito grande, que é interessante. A gente, quando pilota, pega uma reta comprida, você dá uma relaxada. Aqui não dá para relaxar em momento algum.
E ela exige exatamente isso, esse aprimoramento da tocada, né? Porque é um cartódromo técnico, né? Isso, é um cartódromo bem técnico e a gente tem uma formação muito boa. Hoje nós temos muita criança procurando o kart. A gente tem uma safra maravilhosa de pilotos novatos, crianças, mirim, tudo. Agora, quando a gente fala das crianças já competindo, mirim, cadete, né? Mas primeiro passinho ainda começa com o kart indoor, com o kart de locação. Sim. E você também tem isso aqui. Como é que é feita essa administração? Em que momento, né, no final de semana, por exemplo, você não tendo campeonato, a pista está aberta para os karts de locação. Durante a semana, como é que funciona? Como é esse funcionamento do Cartódromo São Marino? Bom, vamos lá. O cartódromo funciona de terça a domingo, tá? De terça a sexta, ele funciona das 9 às 22, sendo que das 9 até as 17 horas, nós locamos a pista para os karts próprios. Então aí tem a divisão de categorias, né? Os treinos são separados, né? Para atender a todos. E após as 17 até as 22 horas, a gente opera com o kart rental, que é o nosso kart de locação. Sim. Aqui, tá? E de sábado, esse horário fica das 8 às 14 para o kart próprio e após as 14 horas o rental. E aos domingos é praticamente o rental, né? Porque o pessoal de kart próprio hoje mudou, né? Anos atrás as pessoas andavam de kart, se divertiam, o lazer era aos domingos. E hoje, com toda a tecnologia que tem, as pessoas trabalham online, então o cartódromo está tendo uma movimentação muito grande durante a semana. As pessoas conseguem se divertir aqui no cartódromo, treinar e ainda trabalhar. Então consegue ter essa conciliação. Isso. Daqui a pouco você instala aqui. Você tem o seu cantinho aqui, que a gente vai mostrar daqui a pouco, um cantinho muito especial que você tem aqui no cartódromo, que mostra um pouco dessa tua raiz. É um fogão a lenha, é um local ali para conversar, para ter aquele 2 dedinhos de prosa, né? É um pouco disso, é trazer um pouco essa raiz para dentro desse ambiente aqui do cartódromo. Puta, Alexandre, uma vez da roça, sempre da roça, viu? A gente não esquece. E tem hora que eu acho que todo mundo deveria nascer na roça e ter um pezinho na roça, porque é muito gostoso, né, trazer isso para a vida adulta e trazer isso para a vida inteira, tá? Então, um dia eu saí aqui pensando no cartório, puta, preciso criar algum cantinho para mim. E aí eu comecei muito sem projeto, muito sem intenção, com a motosserra, com as máquinas que eu tenho aqui para cuidar do local. Eu comecei a fazer alguma coisa e de repente, puta, nasceu um cantinho aqui que é a paixão de todo mundo que frequenta o cartódromo e tem a oportunidade de vir aqui conhecer esse cantinho aqui no meio dessas jabuticabeiras, que também não existia elas aqui, eu transplantei elas, que ficavam tipo no meio do sítio, onde virou pista, e eu, para não perder, eu transplantei elas para cá, e ficou esse ambiente maravilhoso, aconchegante, bom para trazer os amigos, tomar um café e realmente ter esse dedinho de prosa. E olha, sem falar no churrasco, no torresmo de rolo, na picanha, no baião de 2 que a gente faz ali. Esteja convidado para um dia a gente fazer isso. Nós vamos, convite feito, convite aceito, porque tudo isso faz parte, né, da preocupação que nós, do programa Ocnicom, temos, principalmente no Conversa de Paddock, que é mostrar esses bastidores, é mostrar os personagens, é mostrar o que está por trás, né, de toda essa paixão que nos move. Nós somos movidos pela paixão pela velocidade. E a gente fica muito feliz, né, de ter você aqui empreendendo com qualidade, trazendo aqui grandes competições, porque isso vai fortalecendo não só o kartismo, não só a pilotagem aqui da região de Campinas, né, como nós estamos em Paulínia, mas também ter a certeza que se eu quero me desenvolver, eu também preciso de uma pista diferente, eu preciso treinar, né, em situações que nos dão condição de elevar o nosso nível de pilotagem. Então, queria te parabenizar
pelo sucesso que é o seu cartódromo, sim. Eu tenho convicção que as temporadas vindouras do Campeonato San Marino teremos cada vez mais pilotos, porque de fato é um ambiente diferente, é um ambiente muito gostoso, e ser recebido por você com essa simplicidade, mas com esse brilho nos olhos, mostra que o mundo da velocidade tem, iguais a você, gente que ama o que faz, que investe, não só pelo fato do negócio, mas pelo fato de conseguir deixar um legado. E eu acho que o Cartódromo San Marino hoje, acho não, é convicção. O Cartódromo San Marino hoje já é um legado para o automobilismo, para o motorsport brasileiro. Tá. O Alexandre, obrigado por estar aqui, obrigado pela oportunidade, né, de mostrar um pouco do Cartódromo San Marino. E aqui eu sempre falo que nós somos uma família. O Cartódromo San Marino, a gente trata os nossos clientes, nossos colaboradores como família. Eu tenho um colaborador que está comigo desde 94, ou seja, 32 anos. Começou lá no Minibug, tem um outro que está há 26 anos, e é isso, é exatamente porque a gente trata eles como família, como irmãos. Acho que esse talvez seja o grande tempero do sucesso. Não é o segredo, é o tempero. É essa questão de tratar todos como uma grande família. E, de fato, seja bem-vindo à família do programa Ocnicom e do Conversa de Paddock. Bom, eu falei dos dois colaboradores mais antigos, que é o Luciano Machado e o Juliano Machado. Meus irmãos, acho que não dá para não falar deles. Para nominar. E é isso, gente. Você que ama a velocidade, o seu programa Ocnicom leva o melhor do mundo da velocidade até você no Conversa de Paddock. Aqui, mostrando personagens que fazem daquilo que nós mais amamos, que é a velocidade. Corridas acontecendo, um papo gostoso, especialmente para você. Por isso, Ocnicom, o mundo da velocidade, se encontra aqui. E vocês viram aí esse bate-papo maravilhoso com o Nizomar Andrade, da sua simplicidade à genialidade, que trouxe o mundo da velocidade, também fazendo aquilo que nós mais amamos, né? Amamos a velocidade e levamos a velocidade até você toda terça-feira. Agora, vamos para a nossa Final Lap, a agenda do próximo final de semana, mas antes, fiquem com a mensagem de KS Home e a nossa Final Lap. Presente Grupo KS, com as lojas KS Home e Casa Matu, oferecendo uma ampla seleção de móveis e decoração, seja para renovar ou criar um novo estilo. O Grupo KS tem tudo que você precisa para deixar a sua casa limpa. Final Lap aqui destacando, nós temos kart, nós temos Campeonato Brasileiro de Kart Endurance e temos as seletivas, as eliminatórias para o Campeonato OK, OK Júnior e Mini, as principais categorias do kartismo nacional, lá no Cartódromo Internacional de Imperatriz. Cartódromo Internacional de Imperatriz, que é de muita intimidade do nosso presidente da CBA, que faz parte ali do cartódromo, né? Então o Giovanni Guerra vai estar em casa, literalmente, Gilmar Vidal, acompanhando aí as eliminatórias que acontecem até as grandes finais no sábado, e temos sim as finais da OK, OK Júnior e Mini acontecendo no domingo e na segunda-feira lá em Imperatriz. Então, imperdível a questão do kartismo, porque é o primeiro degrau para que jovens talentos realmente despontem para o mundo da velocidade. Muito mais agora, com o Bortoleto na Fórmula 1, essa molecadinha fica vibrando. E mais do que isso, Rafa Câmara sendo campeão na Fórmula 3, na Fórmula 2 da próxima, Caio Collet na Indy Next. Isso daí motiva a nova geração, essa molecadinha a querer galgar aí andares para chegar à Fórmula 1 também. E não tenha dúvida que o kart é o primeiro passo, mas agora vocês vão ver uma matéria muito bacana, um bate-papo rápido, que fizemos com o Guilherme, da Fórmula V, que estava lá no Cartódromo San Marino, sim, e teve a oportunidade de dar uma volta com o carro da Fórmula V e mostrar para aqueles jovens pilotos que um degrauzinho, por que não? Saiu do kart, vamos olhar para a Fórmula V, que já, ao longo da sua história, com mais de 60 anos de história,
em âmbito mundial e no Brasil, a pensar em Emerson Fittipaldi, né, e a família Fittipaldi como um todo, e outros grandes talentos do mundo do automobilismo nacional começaram também na Fórmula V. E você fica com esse papo rápido com o Guilherme que fizemos lá no Kartódromo San Marino. Seu programa Alquinicom aqui com Guilherme Putinão da Fórmula V. Guilherme, nós estamos aqui no Kartódromo San Marino, mas coçou andar com esse carro na pista. Como é que foi essa sensação de andar numa pista extremamente travada, né? É bem legal, né? Vim aqui da etapa do San Marino, tô participando também do campeonato aqui de F4, campeonato bem legal. E hoje a gente tá com essa experiência aqui, né, para mostrar o Fórmula V pro pessoal, né, mostrar que é possível também, né, fazer essa escada aí, né, do kart, né, pro Fórmula, pras pistas. E a experiência na pista lá é bem interessante. Nunca tinha andado aqui, né, no San Marino, né, com Fórmula. Eu já andei na Granja Viana, né, já tinha entrado com ele na pista. E aqui é uma pista um pouquinho mais rápida, até a reta um pouquinho maior, dá pra dar uma puxadinha ali, né? Eu fui testando, falei, vou andar só no oval. Aí eu falei, vamos entrar no traçado aqui agora, vamos ver o que vai acontecer, né? Aí fiz uma voltinha no traçado, foi bem bacana também. É isso aí, experiência do mundo da velocidade, saindo do kart Fórmula V, primeiro degrau para você que ama a velocidade. Por isso, Alquinicom, o mundo da velocidade se encontra aqui. Papo do Kartódromo San Marino, vamos para o Velocitar que traz nesse final de semana NASCAR Brasil e Copa Hyundai HB20. Temos provas no sábado, com a primeira prova, com a corrida 1 da NASCAR acontecendo no período da tarde, então imperdível. E temos duas provas no domingo, da HB20 e a corrida 2 da NASCAR Brasil acontecendo às 2h10 da tarde. Vamos sair aqui rapidamente do Velocitar e vamos para o Autódromo de Potenza. Potenza que traz para a gente os brutos acelerando na Copa Truck, com largada ao 12h10 na corrida 1 e ao 12h40 a corrida 2 em Potenza. Imperdível esse final de semana de altíssima velocidade. Temos final de semana também lá na Alemanha, em Sachsenring, com DTM que tem a sua prova às 8h30 da manhã, a corrida 1, e às 11h30 da manhã, a corrida 2 também imperdível pela ESPN, Star Plus. Vale a pena acompanhar o campeonato alemão de turismo. Vamos sair aqui da Alemanha e vamos fazer um passeio rápido aqui na Hungria. Gilmar Vidal. Balaton Park é o palco para esse final de semana da MotoGP, da classe rainha, desfilando lá com o Moto E, com o nosso Eric Granado, com o nosso Diogo Moreira na Moto 2. É imperdível. Final de semana muito interessante, porque é a primeira vez que a MotoGP vai desfilar nessa pista, né? Então, referências quase nenhuma, todo mundo começando praticamente do zero. Então, com certeza, podemos ter muitas surpresas nesse final de semana, nesse novo circuito que integra agora o calendário da MotoGP. MotoGP que traz no sábado corrida 1 às 7h15 da manhã, a primeira corrida da Moto E. Aí nós temos às 10 horas da manhã a corrida sprint da MotoGP e às 11h30 da manhã a corrida 2 da Moto E. Já no domingo, logo cedo às 6 da manhã, é a vez da Moto 3, que é imperdível, corridas emocionantes. 7h15, nossa torcida para Diogo Moreira. E tenho certeza que vai fazer bonito lá na Hungria. E terminando amanhã de domingo, a MotoGP com a sua largada às 9 da manhã para o Grande Prêmio da Hungria. Vamos sair da Hungria, vamos para os Estados Unidos. Estados Unidos que traz Xfinity Series e Cup Series em New Hampshire. New Hampshire traz para a gente, na sexta-feira, a corrida da Xfinity Series às 8h30 da noite. E no sábado, a corrida da Cup Series, imperdível, New Hampshire, acompanhar aí pelos canais no YouTube. Temos também nos Estados Unidos esse final de semana IMSA correndo, não as P1s, hein?
Mas a nossa torcida vai para Danielzinho Serra, que tem a sua largada no domingo às 3 da tarde, então imperdível na Virgínia. Vamos acompanhar muita velocidade nos Estados Unidos, que encerra esse final de semana com IndyCars e Indy Next. E aí a nossa torcida para Caio Collet, que larga no domingo ao 12h35, e depois a grande prova do final de semana às 3h30 da tarde, o GP de Milwaukee da Fórmula Indy ou da IndyCar. Então acompanhar pela TV Cultura, ESPN e pelos canais no YouTube. Gilmar Vidal, prazer em recebê-lo aqui nesse programa. Semana que vem temos muita coisa para falar da Hungria e esperarmos bons resultados dos nossos pilotos brasileiros. Sem dúvida, na torcida, imperdível. Final de semana com muitas novidades e emoções. E é isso aí. Para você que ama velocidade, nosso encontro marcado toda terça-feira a partir das 8 da noite no seu programa Ocnicom. Afinal de contas, amamos velocidade. Por isso, Ocnicom, o mundo da velocidade se encontra aqui.